É verdade que o Jardim do Éden seria possivelmente onde é a Antártida hoje? O Jardim do Éden, na verdade, era aqui mesmo, na Amazônia, um dos seus pontos principais. Não havia só um, não. Haviam vários pontos, né, onde era o tal do Éden, que significa o quê? Não é paraíso, não. A tradução desse Jardim do Éden é onde o gado era colocado para trabalhar. Que gado é esse? O ser humano. O ser humano que foi criado na época pelos Anunnakis, um grupo de seres que chegaram aqui na Terra para explorar, para fazer mineração e tomaram posse de certas regiões, encontraram aqui um ser humano muito primitivo, fizeram modificações genéticas nesse ser humano, manipularam para que esta raça humana trabalhasse para eles como escravos de mineração, para que eles pudessem extrair o ouro da Terra, dessa região onde nós estamos. Então eles criaram várias bases, né? A Antártida também foi uma das bases principais. Só que na época não havia gelo. A Antártida era um dos continentes, né? É ainda, só que está coberta de gelo. E eles sim tinham suas bases na Antártida também. Abaixo do gelo, se nós formos encontrar hoje lá, nós vamos encontrar as cidades, as antigas cidades que esses grupos construíram lá. Inclusive os Murios também tinham construções lá na Antártida também. Esses grupos que vieram para explorar a Terra no passado, chegaram aqui, encontraram um ser humano primitivo, fizeram esse ser humano trabalhar para eles. Eles não queriam trabalhar. Então eles escravizaram o ser humano, modificaram geneticamente esse ser humano, foram aperfeiçoando esse trabalhador escravo até chegar na sua perfeição máxima, que foi Adão, Adapa, a raça adâmica. E um dos Anunnakis, conhecido como Enki, teve uma participação muito grande junto com a sua irmã, com um grupo que fazia parte do seu clã, para fazer essa manipulação genética. Este grupo desses Anunnakis tiveram uma parceria direta com seres mais evoluídos, com os dimensionais, com as 49 raças, e receberam instruções também de como aperfeiçoar esse ser humano, tá? Porque no futuro, esta raça, criada à imagem e semelhança deles e de algo superior, de algo divino, teria uma diferença de todas as outras raças. Seria diferente mesmo, especial. Teria algo que traria para essa evolução desta raça, algo que nem mesmo os criadores dela, os Anunnakis, teriam. Foi feito isso tudo com uma razão. O ser humano não era escravo, nem deveria ser, mas por um tempo ele permaneceu escravo e até hoje continua escravo desses grupos, né, desse sistema, porque eles acham que a raça adâmica que está aqui para trabalhar para eles. Então eles criaram esse sistema, essa matrix, para escravizar o ser humano. Nós vamos passar por uma libertação desse jugo de escravidão que até hoje nós estamos, porque a raça adâmica não foi criada, não foi aperfeiçoada nessas últimas experiências, né, para ser escravo. Não, a raça adâmica foi criada para ter liberdade, para evoluir. O ser humano da Terra teria que caminhar com as próprias pernas, sair do Jardim do Éden, foi expulso do jardim, ou seja, não seria mais escravo, não seria mais o gado, não iria mais trabalhar para os Anunnakis, seria livre, teria o livre-arbítrio para evoluir e seguir o seu caminho na Terra. E evoluir espiritualmente, geneticamente, se espalhar pela Terra, se reproduzir, crescer e multiplicai-vos, né? Então, isso foi dado como opção para a humanidade. O ser humano está aqui para avançar na sua jornada. Mas esses grupos de poder que colonizaram a Terra, que escravizaram o ser humano, estão até hoje insistindo em manter esse sistema de controle. Por isso que existem esses grupos de poder. Eles estão por trás da elite. A elite, que chamam aí de Illuminatis, Cabala Negra, governo oculto, governo do caos, tudo isso, na verdade, são grupos de pessoas que trabalham como laranjas, como funcionários. Alguns são híbridos, alguns são clones, alguns não são humanos, que são vistos como alienígenas, como os Greys, por exemplo, né? Essas raças de extraterrestres, que não são extraterrestres, são robôs artificiais, inteligências artificiais que trabalham para esses grupos, né? E também tem seres humanos híbridos, seres humanos que foram criados
e clones também para trabalhar para esses grupos. Por quê? Estes que são os Anunnakis ou os Igigis, uma outra raça, né? Estas raças, né, não sobrevivem na superfície da Terra. Elas ficam escondidas em alguns túneis subterrâneos, em bases subterrâneas, em condições especiais. Elas não conseguem respirar o oxigênio. Elas vão envelhecendo, ficando deformadas, vivendo na Terra, aqui nessa região. Porque eles não são daqui. Eles são de outra região, com outra atmosfera, com outra densidade, com outra frequência, com outra pressão atmosférica, tudo diferente. Por quê? Eles vieram dessas regiões, esses mundos vizinhos, e estão aqui. E não conseguiram sair daqui, porque eles ficaram presos aqui. Por isso que eles controlaram o sistema, para aprisionar o ser humano da Terra. E nós estamos aqui até hoje nessa limitação. E esses grupos de poder estão percebendo que não conseguem mais sobreviver aqui na Terra. Então qual foi o objetivo principal deles aqui? Não morrer. Prolongar a vida deles. Eles fazem isso há milênios e milênios. Como que eles descobriram uma forma de sobreviver e prolongar a vida deles? Usando o ouro e o sangue humano, tirando o sangue das pessoas, dos seres humanos da Terra, principalmente dos seres adâmicos, para prolongar a vida deles. Passaram isso para gerações e gerações futuras. Daí vem o mito dos vampiros, que sugavam o sangue das pessoas para sobreviver e ter a imortalidade. Quem são os vampiros hoje, da modernidade? Os artistas, as pessoas famosas, os líderes, os políticos, a elite mundial e estes grupos híbridos que têm a genética misturada da raça adâmica com estes seres Anunnakis e outras raças mais. Então eles tentam prolongar a vida deles até hoje com o sangue e com o ouro. Por isso que o ouro é tão valioso, né, para eles. Por que vocês acham que eles fizeram mineração na Terra inteira? Por que vocês acham que eles estão até hoje buscando esse prolongamento da vida deles? Porque eles não querem morrer. Porque se eles morrerem, eles vão perder o poder e a hegemonia que eles têm. E, de fato, isso vai acontecer. Eles não vão conseguir dar continuidade a esse plano maligno que eles tiveram até hoje. As lideranças mundiais, os laranjas, né? Os líderes, os políticos, os governantes, os reis, as rainhas, os religiosos, né? Os papas, que se acham os donos do mundo, na verdade, trabalham para eles, trabalham para esses grupos aí, para os Anunnakis, para esses cabeçudos, porque eles têm um crânio alongado, eles são bem altos, né? São gigantes. Daí também vem a história dos Nefilins da Bíblia, tem tudo a ver com eles, tem tudo a ver com essa história. E até hoje eles ficam aí fingindo que não existem, né? Então, os seres humanos estão despertando. A humanidade está passando por esse despertar consciente e buscando a verdade. E ela vai ser trazida à tona, custe o que custar. Todos estão nessa busca, principalmente os dimensionais, aqueles que têm o compromisso, a missão de trazer o conhecimento para despertar as pessoas dessa ilusão que nós estamos vivendo. Tem muita informação, tem muito conhecimento, várias pesquisas também no que diz respeito a essa origem da humanidade. A gente não tem nem ideia da nossa história, principalmente nas antigas religiões. Tudo foi manipulado. O ser humano colocou a mão e modificou a história, os ensinamentos, o conhecimento. Por isso que não dá mais. Já estamos no limite. Não dá mais para esperar. Então nós temos que nos preparar, estar de mãos dadas para essa grande mudança que está por vir.